costumas ter sempre algum tema, preparado. Um tema. Eu estava aqui na tua página a verificar. Qual era o tema, não é? Qual era o tema? Não partilhei com os nossos ouvintes. Nós em off, por acaso, comentamos as duas, ficamos as duas à deriva. Vou ser franca aqui com os nossos ouvintes, esta semana foi um bocadinho atribulada, preenchida, quer a níveis pessoais, quer a nível profissionais. Eu tive também que me deslocar, tive que estar ausente do centro a nível profissional, porque estamos aqui a preparar uma surpresa para os nossos ouvintes, e eu estou aqui com uma ideia também para o próximo programa, depois teremos que falar, a ver se dará para fazer ou não, mas será algo também que se irá pensar, mas não partilhei porque realmente não tinha pensado, e só hoje de manhã que me deu assim um clique de o que é que nós vamos falar. Então eu gosto dos teus cliques. Vamos lá. Vamos ver. Eu penso que é um tema que suscita interesse e essencialmente interesse, confusão, dúvida e curiosidade. E eu pensei muito em falar a nível do cancro e em que forma é que as terapias alternativas, as medicinas, podem ou não contribuir com doenças como o cancro, embora eu esteja aqui a frisar o cancro, mas podemos colocar qualquer outra doença, como depressão, fibromialgia, qualquer doença que venha a acontecer no nosso corpo físico, e de que forma é que as medicinas alternativas podem contribuir. Até porque, infelizmente, o cancro é uma das doenças que mais se fala. Do século, praticamente. É o cancro e a depressão. São as duas doenças que, se tu falares com as área... doenças do fórum psicológico, tanto a depressão como outros desequilíbrios, são aquilo que tu mais vês, ou aquilo que tu mais te percebes quando falas com alguém, vais sempre encontrar de alguma forma uma linha, uma energia de depressão, de tristeza, de ansiedade, de ataques de pânico. Isso mais pelo foro psicológico. E depois fisicamente, não tens noção da quantidade de pessoas que estão a sofrer com a doença do cancro. E nós estamos a falar de cancro, fala-se muito do cancro da mama, cancro nos ovários, que são aqueles que são mais conhecidos, mas estamos a falar em cancro na boca, na língua, num dente, cancro na linfa, cancro... Em qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo, por vezes, ele surge... que se diz silenciosa, não é? Que quando ela é silenciosa, ela é silenciosa, está ali num pico de... E ela não escolhe idades, não escolhe estatuto social, não escolhe ricos nem pobres. É uma doença que ataca a todos e vai do 0 aos 100, como eu costumo dizer, porque mesmo a nível de idades, infelizmente são muitas as crianças que estão a passar... Algumas já nascem, Susana, algumas já nascem, outras estão cá há pouco tempo, com os seus pais, depois temos... Parece que vêm numa missão, às vezes eu sinto isso nas crianças, vêm cá numa missão que... de dar eu não queria dizer dar uma lição, mas dar o exemplo aos crescidos que estão bem sofrem. O cancro, assim como qualquer doença, como qualquer doença, e por isso é como cá estava a dizer que é muita curiosidade. É um tema que suscita curiosidade e ao mesmo tempo confusão e crítica, porque nem todas as pessoas vão entender provavelmente aquilo que eu vou dizer, mas pronto, eu costumo pôr sempre na linha de fogo, não é? Não. Estás sempre a picar. Eu costumo dizer que sou queijo suíço, portanto, não há stress nesse sentido. A verdade é que realmente o cancro, assim como qualquer doença que nós possamos ter, é uma doença que vem da nossa alma. E por muito que vos possa fazer sentido, ou não fazer sentido, peço desculpa, nós quando reencarnamos, e agora também é uma questão de crença, das pessoas acreditarem ou não na reencarnação, no nosso processo de alma, ou seja, nós não estamos cá, ou melhor, não estamos só cá, aqui neste momento. Eu não fui, nem sou só a Susana, não é? Eu fui tantas outras coisas, em tantas outras vivências que eu agora posso não me recordar, assim como qualquer um de nós. Quando a minha alma se predispôs a viver esta vida, neste plano terreno, enquanto Susana, que foi o nome que os meus pais escolheram, e quando eu decidi escolher o meu pai e a minha mãe para serem aqueles que me iriam orientar neste plano terreno, eu já vinha com uma missão, muitas vezes as pessoas falam missão de vida, mas nem é por aí que eu vou focar, né? Eu já vinha com um plano escrito a nível da alma. Algumas situações pelas quais eu iria ter que passar, algumas pessoas que já, a nível de alinhamento da alma, já estariam no meu registro, em que eu ao longo da minha vida iria me cruzar com A, com B, com C, que de alguma forma iriam ou umas amparar-me, outras puxar-me o tapete e fazer-me mal. E principalmente aquelas que vinham já e que já foram semi-programadas
para virem até mim, para me prejudicar, para fazer qualquer coisa, vêm com uma função de me ajudar a evoluir enquanto alma. Assim como problemas de saúde física, mesmo o cancro, a depressão, doenças crónicas ou doenças genéticas, porque nós estamos a falar também, podemos falar aqui de crianças ou pessoas que nascem com patologias genéticas, como o síndrome de Down, com outras doenças raras que também se vê muito por aí, infelizmente, e são doenças que muitas vezes aprisionam uma alma a um corpo que está ali e que muitos deles estão vegetais praticamente, não têm reação. A gente até diz o que é que aquela pessoa está cá a fazer, porque, não é? No fundo é um corpo. É um corpo sem reação, sem atividade. É um corpo que não tem nada. Mas isto, por muito que possa ser difícil, principalmente para os pais compreenderem, é uma escolha da alma daquela pessoa. E por algum motivo, a nível de vidas passadas, há uma necessidade da alma, agora, passar por essas situações. O cancro, sendo a doença que nós, quando ouvimos a palavra cancro, levamos logo para a morte. Tipo, eu tenho um cancro, eu vou morrer. Quanto tempo é que eu vou estar cá? Não é? Só que nós esquecemos que eu posso ter um cancro e posso durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, curar-me, não é? E eu posso estar aqui saudável, eu vou atravessar a rua, vem um carro, atropela-me e eu morro ali. Não é? Só que as pessoas não pensam isso dessa forma. Então, quem está a passar por situações de cancro, e não só o doente, mas a família, a dor que se instala é tão grande, é tão profundo, o desespero que se sente é tão intenso dentro do coração. Aquela impotência, não é? De não poder fazer mais. Aquela impotência dos familiares de... eu tenho aquela pessoa que eu amo tanto a passar por uma situação complicada e eu sei que vai passar muito e que vai sofrer muito. E eu até dava tudo para estar no lugar dela e ser eu a passar, em vez de ser essa pessoa. Principalmente quando são pais, não é, Susana? No lugar dos filhos. Quando são pais... sabes, Alexandra, eu digo-te mais que basta a gente amar muito alguém. Independentemente de ser pai, claro que os pais têm uma outra ligação, porque são pais, não é? Mas quando se ama, pode ser um pai com filho, pode ser um filho com um pai, uma esposa com o marido ou vice-versa, uma cunhada com um cunhado, um namorado, qualquer coisa. Basta a gente amar, basta a gente ter aquela pessoa dentro do nosso coração. A dor que se sente é muito grande. Por parte dos familiares e depois a própria parte do doente em si, porque os familiares a única coisa que podem fazer é dar o apoio, dar o carinho, dar o colo, dar o mimo, como eu costumo dizer. O processo está todo na pessoa que está doente, não é? E sem sombra de dúvidas que sim, quando uma pessoa está com uma doença grave, crónica, seja lá o que for, ela vem sim trazer uma lição para a vida daquela pessoa e para a vida dos seus familiares, porque uma doença não afeta só aquela pessoa. A doença afeta a pessoa e todas as pessoas à volta dela, todos os familiares. E isto agora, para chegar concretamente de que forma é que a parte espiritual entra nas doenças, e para que os nossos ouvintes consigam depois fazer aqui também um registro e um filtro, não é? A verdade é que todas as doenças são uma consequência da parte espiritual. E toda a doença acontece pela parte energética e pela parte espiritual. Pegando aqui no cancro, o que é o cancro? O cancro, seja ele em que parte for, é quando as células começam-se a produzir de uma forma muito acelerada e acumulam-se umas em cima das outras, que depois acabam por ficar deformadas. A partir daí, entra no nosso corpo, portanto, as células do nosso corpo podem ser só, por exemplo, numa mama que vira um tumor, fica aquela massa, aqui as células ali concentradas e que depois transformam aquela massa, como pode ser na corrente sanguínea, onde nós temos a leucemia, na parte da linfa, os linfomas e por aí adiante, não é? E que depois vão chegando a outros órgãos. Mas no fundo são as células que se multiplicam de forma muito acelerada e isso gera toda essa situação de cancro. Uma doença crónica, seja ela qual for, nós temos a fibromialgia, temos a doença de Crohn, que ataca muito a nível dos intestinos, que tira, muitas vezes são doenças que até não matam, não mas tiram qualidade de vida. Muita qualidade de vida. As pessoas que sofrem de fibromialgia, eu sei que nós temos muitos ouvintes que também sofrem desta patologia, eu conheci alguns agora na feira aqui em Famalicão, na feira Viking, que nos ouvem e que estão dentro deste processo. Fibromialgia, se não for trabalhada ao nível do espírito, é muito difícil de nós conseguirmos lidar e controlar a doença.
e isso agora falo-vos na primeira pessoa, porque eu conheço a fibromialgia na primeira pessoa, assim como eu conheço a doença do cancro, não na primeira pessoa, porque felizmente nunca tive cancro, mas há familiares diretos que sim, e então todo o processo é vivido de forma muito intensa. E daí eu ter puxado este tema para aqui, porque acho que é importante passar esta informação. A parte espiritual e a parte energética. Eu vou separar as duas coisas, embora possa ser tudo o mesmo ou parecer tudo o mesmo, eu vou tentar separar aqui um bocadinho as duas coisas. A parte espiritual é aquilo que eu acredito, é a minha ligação com Deus, a minha ligação com os anjos, é o eu ter fé na cura, é o eu ter fé que tudo vai dar certo. A parte espiritual. A parte energética é a ação da energia no meu corpo. Se nós estamos a falar de células, e as células são constituídas por átomos e por partículas, isto é física, isto é ciência. Física, exatamente. Não é? Isto não estou aqui a inventar nada, isto é o que existe. Se é tudo construído, a célula é construída por átomos e por partículas, isso é concentração de energia pura, que se vai formando, multiplicando, criando a partícula, o átomo a célula, o tecido, o corpo e por aí adiante, não é? O órgão e o corpo e por aí adiante. Então, nós somos o quê? Energia. Tudo no nosso corpo é energia. Se há uma doença, é porque há um desfazamento de energia naquele órgão, naquela situação. Então, claro que nós, quando olhamos para a doença, devemos olhar para a doença num todo. Nunca, e aqui eu quero que fique muito bem explícito, que nunca, em momento algum, as pessoas devem ou podem, porque elas são livres de escolher, mas devem optar ou excluir a medicina tradicional só pela parte energética, ou seja, pela parte espiritual, ou seja lá pelo que for que possa surgir. Estamos a falar aqui de situações sérias em que as duas partes têm que andar de mão dada. E na minha opinião, que nada mais é que a minha opinião, uma não substitui a outra, de forma alguma. Nem a medicina tradicional vem substituir o apoio que as medicinas alternativas vêm dar, nem ao contrário. E isto é muito importante que os nossos ouvintes tenham essa referência, porque há pessoas que acabam por abdicar de uma pela outra e não é o melhor caminho que fazem, seja qual for a escolha que possam fazer. Não sei se ainda temos tempo. 3 minutos. Aqui é importante, essencialmente para os nossos ouvintes, perceberem que porque depois aqui entra muito a parte cética, a parte do eu não acredito, mas cada vez mais tem-se vindo aqui a comprovar, principalmente no caso do cancro. As pessoas no desespero já acreditam em tudo, já procuram quase todas as essa é a parte má, ajudas. que é o desespero. Mas no fundo é aí. É no desespero. Mas essa é a parte má. Se não é o doente, é a família do doente. Eles vão acabar por recorrer sempre a algum aspecto a nível espiritual ou a nível energético, para trabalhar em algum desses níveis, e depois, lá está, eu não conheço pessoalmente casos, mas já ouvi de casos e de situações em que as pessoas não querem, por exemplo, passar pelos tratamentos de químio, em que acham que só fazendo terapias alternativas, acupuntura, reiki, biorressonância, seja o que for, que só fazendo aquilo que vão se curar. Porque só trabalhando na energia vão conseguir ter aqui uma ação e vão conseguir aqui ter alguma coisa de positivo e de bom. O que é que acontece? Acontece que se fizerem dessa forma, não é benéfico para eles, de forma alguma. Os tratamentos, quando uma pessoa é diagnosticada com cancro, não é? Basicamente vai ser logo dirigida para um IPO ou para um hospital da zona de residência, como São João ou outra coisa assim do género, certo? Lá eles vão ser vistos por uma equipa médica, que eles estão especializados no cancro e na forma como o cancro se desenvolve no nosso corpo. E depois, dependendo de cada cancro e de cada cancro, porque cada cancro tem uma forma de um cancro da tiroide, por exemplo, é um cancro que não tem as mesmas consequências com cancro na linfa, com cancro na mama, um cancro nos ovários, e mesmo nestes três
o da linfa, da mama e dos ovários vai ter consequências diferentes entre eles. A quimioterapia pode ser de forma diferente. Há uns que se faz a quimioterapia e o cabelo cai, há outros que o cabelo não cai. Então, ou seja, só por aí já se consegue ver que há logo uma diferença. E depois temos aquela parte do eu, não é, Susana? Porque, independentemente dos tratamentos, cada pessoa vai reagir de forma diferente aos próprios tratamentos. Mas isso quer seja a nível da medicina tradicional, quer seja a nível da medicina alternativa, não é? Mas uns podem começar no início logo até com melhores resultados, outros podem demorar mais tempo. Automaticamente. Agora, aqui o importante é que eles se entreguem-se na mão dos médicos, porque há a parte da ciência, e a parte da ciência é importante. Agora, como complemento, como apoio, como minimizar os efeitos secundários dos tratamentos que as pessoas possam estar a sofrer, a ser submetidas, aí sim devem recorrer à medicina alternativa. Vamos fazer aqui só uma pausazinha para os nossos comerciais e voltamos a este tema. E dizendo também, voltando então à conversa, ficamos aqui neste ponto de uma doença e de situações que são reais e difíceis de serem lidadas. A parte do cancro e de que forma é que as medicinas alternativas podem ajudar. E era o que eu vos estava a falar anteriormente. Nunca em momento algum, na minha opinião, e não aconselho isso a ninguém, a nenhum dos meus clientes, a abdicar daquilo que são os tratamentos tradicionais em prol das medicinas alternativas. As medicinas alternativas aparecem aqui única e exclusivamente como um complemento e nunca também em momento algum vocês podem e devem olhar para as medicinas alternativas como sendo a base da cura, porque infelizmente ainda não há milagres, quer dizer, milagres acontecem, mas ainda não há curas assim estipuladas que se devam às medicinas alternativas. As medicinas alternativas ajudam, complementam muito, e como eu vos estava a dizer da primeira parte, é toda uma questão da parte energética, que depois com a parte espiritual tudo faz uma fusão e tem uma ação no nosso corpo. Eu já na semana passada falei em determinadas leis do universo. Quem ouviu esse programa reteve aqui alguma informação. Quem não ouviu pode ir ao meu canal do YouTube, que está lá essa informação. E as leis do universo dizem-nos muito isso, que é aquilo que nós irradiamos, é aquilo que de certa forma nós vamos depois puxar para nós nas mais diversas formas. E na saúde é isso. Primeiro passo, e antes de chegarmos às medicinas alternativas, é a pessoa que está a passar por um processo de doença, seja ela cancro, seja ela crónica, seja ela o que for, é focarem-se na saúde e não na doença. Eu não posso dizer eu estou doente, porque se digo eu estou doente, eu estou a criar a vibração, o registro, a energia da doença no meu organismo. Desculpa interromper-te, temos aqui alguém em linha, vamos fazer uma pausa para perceber se quer entrar em conversa connosco relativamente a este tema. Voltando então ao ponto em que ficamos. O que eu estava a dizer, né, portanto, a parte do cancro, nós estávamos aqui a falar que, acima de tudo, o primeiro aspecto que qualquer pessoa que seja diagnosticada com algum problema de saúde, não é, alguma doença, a pessoa não deve focar-se na doença, não se deve visualizar-se como doente. Deve sempre focar-se na saúde e ela sentir-se bem, por mais que seja difícil por vezes a pessoa sentir assim, porque quando a pessoa vai se agregar à doença, ela vai estar a criar aquela vibração. Se já há ali qualquer desajuste, se já há ali qualquer coisa que está mal, ao me ligar à vibração da doença, eu vou potencializar aquele desajuste energético que já existe no meu corpo. Logo, eu vou pôr a doença pior em vez de melhorar. Mas isso vai desde o cancro, à fibromialgia, a qualquer doença crónica, ou até mesmo uma simples dor no dedo porque eu apertei o dedo ali na porta. É a mesma coisa, é o mesmo sintoma. Se nós nos focarmos na dor, ela vai crescer. Se nós nos focarmos no não sentir a dor ou não potencializar a doença, ela vai reduzir. Esse é o primeiro aspecto. Em relação às medicinas alternativas, vê-se muito nas televisões, nas redes sociais, na internet, fala-se muito de que forma é que as medicinas alternativas podem ajudar. E quem estiver um bocadinho atento e quem infelizmente anda pelos corredores do EPO, por exemplo, já entrou lá uma. O Reiki já está no EPO há muitos anos. Foi aceito. Há muitos anos, não é o único hospital aqui a nível nacional que está a trabalhar com o Reiki no contexto de ajudar os efeitos secundários dos tratamentos que os doentes oncológicos passam. Lá no IPO, assim como noutros hospitais da rede do Sistema Nacional de Saúde, é em contexto de voluntariado. O que acontece é que nem todas as pessoas conseguem aceder, porque a procura por vezes é muita e
questão de resposta ou capacidade de resposta que por vezes os voluntários têm para dar não chega a toda a gente. No entanto, o Reiki é sim uma das terapias que vem ajudar a minimizar os efeitos secundários da doença. No entanto, eu volto a frisar, nenhuma terapia alternativa vem trazer a cura. E os nossos ouvintes sabem perfeitamente que eu, mesmo trabalhando nesta área, o que eu tiver que dizer, eu digo... É importante esta transparência. E eu não desfazendo o trabalho de ninguém, porque não estou aqui a falar de ninguém, mas nós, enquanto terapeutas, nunca, em momento algum, poderemos dizer que temos a capacidade de curar aquele problema. A nossa função como terapeutas, como mestres de Reiki, ou seja lá o que for que nós estejamos a fazer a nível energético ou espiritual com aquela pessoa, a única coisa que nós podemos prometer ou garantir é que faremos o melhor de nós para canalizar e potencializar de forma positiva aquela energia que nós estamos a passar para o paciente, de forma a poder minimizar e assim contribuir para a regeneração das células. É isso que nós, terapeutas, temos que fazer. Tudo o que vier prometer curas milagrosas e que se consegue não sei o que, não sei o que mais, e criar uma ilusão ou uma expectativa, isso é errado. E eu levo a parte da saúde muito séria, porque é uma das coisas que nós mais temos de importante na nossa... dizer que é a maior riqueza. É a nossa maior riqueza, sem sombra de dúvidas. E é muito importante os nossos ouvintes terem isto como presente, porque as medicinas alternativas... E não se deixarem iludir, porque o que mais nas redes sociais, infelizmente, na internet, o que mais se encontra é promessas de cura milagrosa. Ela não existe. Em pequenas... Não vamos aqui falar em nomes, nem entrar em conflitos, obviamente, mas em pequenas, às vezes, soluções, pequenas fusões de um chá que as pessoas acham que se beberem... Lembrei-me do chá, Susana. Os chás ajudam, dependendo... Eu já falei aqui noutros programas, as ervas são boas, ajudam, têm sim função de fitoterapia, mas depende do que é que nós estamos a tratar, porque uma erva pode fazer bem uma coisa, mas pode prejudicar outra. Eu dou um exemplo, até porque nem sabia, mas tive uma pessoa que passou por um processo de cancro e que esteve a conversar comigo sobre esse processo, em que o cancro dela é de origem hormonal, em que ela tem que continuar, já terminou os tratamentos, mas tem que continuar a tomar medicação à parte hormonal. Para foi ter aquele controle cancro hormonal. de mama, e então quem conhece cancro de mama sabe que depois tem que tomar uma medicação a nível hormonal. E uma das coisas que os médicos falaram foi que, por exemplo, essa pessoa não pode beber chá de ervas São Roberto, acho que é assim que se chama, porque ao tomar uma simples chávena de chá das ervas São Roberto, vai cortar o efeito da hormonoterapia que ela está a fazer na medicação. Ou seja, toma o chá, corta... Quem diria? É o caso de perguntar, quem diria que o chá corta um efeito? Mas corta. É verdade. Por isso é que as ervas são importantes, sim, mas é preciso que a pessoa também... É preciso também perceber que tipo de ervas, e se não temos essa informação, buscá-la, não é? É preciso nós sabermos a viabilidade de onde vem a informação para saber que se eu vou pegar no chá de São Roberto, com as ervas de São Roberto... Ou mesmo nos supermercados que temos nas prateleiras. Mas mesmo assim não tem informação, não tem informação nesse sentido. Não tem. Eu se estou a tomar um anticoagulante, por exemplo, porque tenho um problema de sangue, eu posso estar a tomar um chá com determinada erva que vai cortar o efeito do anticoagulante que estou a tomar e colocar o sangue ainda pior do que aquilo que estava, embora possa fazer bem à dor de cabeça que eu tenha. Susana, se me permites, é um dos defeitos a nível que temos das superfícies, é que as imagens são apelativas, e sabes disso, e depois lá está. Mas se realmente rodarmos a caixinha, não temos informação, não há efeitos secundários. Nem as gramagens que se pode tomar, nem nada do género. Isso induz em erro pensar assim, não, eles até dão uma opção entre uma a duas saquetas no dia, por exemplo, recordo-me perfeitamente disso. Agora, aquilo que eu já procurei são contraindicações. Se não estão, o que é que eu penso e analisando? Se não estão, não tem. Mas tem. É muito importante, principalmente quando estamos a falar em contexto de cancro ou doenças que se tem que tomar uma medicação específica para uma situação específica. Ou se já fazemos uma medicação habitual. Sim, mas principalmente quando nós falamos em situações que pode correr aqui risco de vida, porque situações de doenças de sangue, em que as pessoas tenham que tomar determinados medicamentos para colocar o sangue mais líquido ou o sangue mais espesso, dependendo depois da situação de cada um, né? Portanto, eu também não sou médica, não conheço muito bem a parte de todas as patologias. Existe um controle que é feito, não é? Mas há pessoas que têm que tomar determinados medicamentos a nível do sistema circulatório, a nível cardíaco, que imaginem que possam tomar um chá qualquer e vai afetar
ou seja, tomou medicação de manhã, mas agora, ao meio da tarde, até foi tomar um café com alguém, em vez de pedir um café com um chá. Uma das coisas que eu sei de fonte segura e da parte da medicina convencional, por exemplo, os cardíacos e hipertensos, e isso acho que quase toda a gente sabe que sofre desta patologia, que tudo, e fala-se no chá, incluindo o chá preto, está excluído completamente, como o café. Alguns têm a permissão de, dependendo do caso, de um café no dia. Então, isso são situações específicas e é importante as pessoas não generalizarem a parte do componente das ervas, dos chás, como, porque fulana tomou o chá XPTO para o problema dele e vai-me fazer bem a mim. Pode não ser bem assim, porque o meu problema pode ser diferente do problema da outra pessoa. Isto a nível, porque nós estamos a ingerir, e eu já falei isto num programa anterior, quando falei das ervas e das plantas a nível da parte espiritual, eu frisei também muito isso, que utilizarem as ervas a nível espiritual para fazerem banhos, para escalda-pés, colocarem topicamente, não há stress, não há problema. Ingerir, saibam o que estão a fazer, porque isso pode-vos trazer aqui depois complexidade e pode-vos aqui afetar aos mais vários níveis, e não é só numa questão de cancro ou só numa questão de sangue. Eu dou um exemplo, eu tenho pedras nos rins e houve uma altura que eu andava numa fase a tomar muito chá de gengibre e de limão. E ao fim de um determinado tempo em que eu estava a tomar um chá de gengibre e de limão, apercebi-me que ele estava, porque levou-me ao hospital, numa crise renal forte, que aquela crise foi desencadeada porque eu estava ali a consumir durante muito tempo o chá de gengibre e o chá de limão. Isto é uma coisa simples, estamos a falar só de uma crise renal. Não saindo do tema, que estamos focados do cancro, e falando aqui, pegando aqui só dando um exemplo de uma chamada de alerta, o calor, Susana, e eu acho que é não todo, mas principalmente o sexo feminino, a ir à praia e pensam nos chazinhos milagrosos que vão, não é? Fazerem a depuração e que não detox e que não. E pronto, e acabam por entrar um bocadinho no exagero da quantidade, porque querem um efeito. Têm que ter cuidado, porque muitas pessoas realmente vão, como te aconteceu a ti, acabar por procurar ajuda médica, não vão resolver, mas vão criar um problema. E eu tomava o chá porque estava habituada a tomar o leite ao pequeno almoço, estava com o chá, e quando me deparei, porque eu volta e meia tenho essas crises renais por causa de ter pedras nos rins, e deparei-me que aquela crise foi originária por causa do chá, principalmente porque eu estava a tomar com gengibre, e o gengibre tem um efeito que vai potencializar a produção de pedras no rim. Assim como o limão, que fizeste referência, e que andam em muitas dicas a circular na internet, cuidado, pela manhã em jejum, o copo de água com o limão. É preciso, as pessoas têm que ter cuidado. Nós não somos médicos, está lá, mas se falarem com o vosso médico, se aconselharem com os vossos perceberem médicos, mais concretamente de que forma é que podem fazer, porque realmente lá está, tudo aquilo que nós tivemos que ingerir vai entrar dentro do nosso corpo, vai passar por todas as partes do nosso corpo, vai entrar na nossa corrente sanguínea, e isso pode trazer efeitos. Portanto, nesse cuidado chama a atenção. A parte do Reiki, a parte das outras medicinas alternativas, Reiki, a acupuntura, a biorressonância e tantas outras que por vezes surgem e que vêm aqui serem divulgadas como uma boa ajuda para o Reiki, para o cancro. Sem sombra de dúvidas que sim, o Reiki é muito bom para ajudar no contexto dos efeitos secundários. A acupuntura eu não a conheço pessoalmente, mas para aquilo que eu conheço também é a biorressonância, é outra também, porque a biorressonância vai trabalhar, biorressonância como o próprio nome diz, é a ressonância energética que vai ser analisada, e há uma retribuição dessa mesma vibração, ou de um reajuste vibracional no organismo, então vai reequilibrar a tal energia que eu falei há um bocado. Se a nossa célula está a irradiar uma energia de desajuste, eu ao fazer Reiki, ao fazer biorressonância, ao fazer acupuntura, eu estou a tocar em determinados pontos, eu estou a criar uma energia, um magnetismo que vai criar uma onda vibracional diferente, que vai criar o reajuste necessário. Então, quando nós falamos nas terapias alternativas, como complemento à medicina tradicional, vem nos ajudar. No entanto, o processo do doente será sempre o processo do doente. E por muito que eu queira minimizar a dor, por muito que eu queira minimizar muita coisa, por vezes nem sempre a gente consegue atingir esse objetivo. Mas isso também é muito importante, que os pacientes e as famílias tenham noção que os milagres, como eu disse, podem não acontecer assim, do nada. Porque a realidade é essa. Agora, que minimiza, que fortalece o sistema imunológico. Nós estamos a falar de cancro. Cancro leva a químio, quase todos. Químio
E independentemente do cancro, porque se nós temos um cancro que já afeta o sistema imunológico, então temos mais gravidade. Mas independentemente do cancro, toda a quimio vai afetar o sistema imunológico da pessoa. A pessoa fica sempre muito debilitada. A pessoa fica sem defesas no corpo para se proteger de uma simples constipação, por exemplo. Então, e até o sol, a pessoa tem que ser resguardada. Tudo. Costuma-se dizer quase que nem a luz do dia, a pessoa em certas horas pode estar Tudo é preciso e é muito importante de ser visto e analisado de outra forma. Quem está por dentro sabe perfeitamente que isto é a realidade. O que é que o Reiki, o que é que a acupuntura, o que é que a biorressonância vem aqui criar? Vem criar um aumento do sistema, da capacidade do nosso sistema imunológico. Ou seja, se eu com o tratamento, o meu sistema imunológico ficou mais frágil, eu perco defesas, se eu vou fazer uma sessão de Reiki ou qualquer outra terapia, eu vou estar a trabalhar diretamente no meu sistema imunológico, ou seja, reforçando-o. Ele enfraqueceu com a quimio e eu vou com o Reiki e vou reforçar, evitando assim determinados focos de inflamação ou de infecção que possam surgir no nosso organismo. E aqui dentro desta área que a parte das medicinas alternativas entram, para além de que depois trabalham muito no contexto psicológico da pessoa, principalmente o Reiki. O Reiki depois vem fazer aqui um efeito de calma, tranquilidade, de serenidade muito grande, que vai permitir a pessoa não se focar tanto na doença, e foi aquilo que eu falei há pouco, mas focar-se mais no contexto da saúde, do eu me sinto bem. Porque depois o bem-estar que é proporcionado a nível físico, porque assim, uma pessoa que passa por um sistema de quimio, uma sessão de quimio, os efeitos adversos após uma sessão de quimio são complicadíssimos. A sensação é de morte pura. Quer dizer, eu nunca passei por nenhuma, mas por aquilo que eu vejo... Nunca estiveste bem. Eu nunca passei, não posso falar na primeira pessoa, mas certamente que os nossos ouvintes que te estão a ouvir estão a identificar-se com a descrição. Eu acredito que a sensação, e para aquilo que eu sei, para aquilo que eu vejo, para aquilo que eu conheço, a sensação de quem está a passar um efeito de após-químio, sinceramente, se as pessoas, em alguns casos, dissessem assim... Queres continuar com a dor ou queres morrer? Eu acredito que em muitos casos as pessoas naquela hora diriam preferir a morte, porque é tão horrível a sensação que eles têm no corpo que naquela hora o desespero é muito grande. Portanto, quem passa por isto deve identificar. O que acontece é que o Reiki vem minimizar esses efeitos. Estou com o desespero. Se nós fazemos uma sessão de químio hoje, naquele dia, no dia seguinte, formos fazer uma sessão de Reiki, por exemplo, vamos minimizar muito essas sensações, esses efeitos secundários, como os vômitos, as dores no corpo, toda essa sensação que o corpo depois vai traduzir, porque é um químico que está sendo injetado lá para dentro. Aquilo vai fazer uma reação adversa no nosso corpo. Então, isto para os nossos ouvintes, se todas as vezes que fizerem um tratamento de químio complementarem com um Reiki, com um tratamento de biorressonância, com qualquer coisa nesse sentido, vão reajustar a energia do corpo e vão evitar determinados sintomas secundários que poderiam vir a sentir de forma muito mais agressiva do que com o complemento das medicinas. E é aqui que as medicinas alternativas vêm ajudar, é complementar, fortalecer as células, fortalecer o sistema imunológico, dar a capacidade de regeneração que a própria doença acaba por retirar do nosso corpo. Vamos concluir o tema que ficou pendente devido aos nossos compromissos, ao nosso sinal de horário. Susana, vamos aqui rematar um assunto que ainda teria muito que ser dito, obviamente. Basicamente o que eu quero deixar aqui como informação para os nossos ouvintes, de uma forma resumida, é, em primeiro lugar, olharem para qualquer tipo de doença, seja ela qual for a doença, não pela doença, mas pela cura ou pela saúde que vocês possam ter no vosso corpo e da forma como o vosso corpo vai reagir, porque só assim é que o vosso corpo vai conseguir encontrar a cura. Depois, é muito importante que vocês acreditem na cura e na regeneração do vosso corpo físico, porque todas as doenças que vos possam aparecer ou que poderão vir até vocês, por muito dolorosas que sejam, e elas trazem dor e sofrimento, elas vêm sempre com um propósito. Eu já falei no passado e volto a repetir aqui também, a minha fibromialgia é uma coisa que me acompanha há muitos anos, há quase 20 anos que eu a tenho. Passei por muita discriminação por parte das pessoas porque não conseguem compreender a doença. Hoje em dia é algo, eu
Eu não sou doente com fibromialgia. Eu tenho fibromialgia comigo, mas ela só me limita aquilo que eu permito que ela me limite. Eu não lhe dou força porque a minha vida é mais do que a doença. E é isso que os nossos ouvintes têm que ter como noção. Se há dias difíceis, se há dias mais fáceis, é verdade. Não são todos os dias iguais. Mas eu não sou a doença, ou eu não sou o problema de saúde. Eu sou a saúde. E é isso que os nossos ouvintes têm que sentir e pensar dentro deles. Seja qual for a patologia que possam ter com eles. Desde uma coisa mais simples, que possam sofrer de enxaquecas, a uma doença mais complicada, como é a situação do cancro e por aí adiante. Em relação a situações de cancro, doenças crónicas, que vocês possam ter e de que forma que vocês podem minimizar determinados efeitos secundários, aí sim podem e devem recorrer às medicinas alternativas. Existem muitas, eu aqui falo-vos daquelas que eu conheço e neste momento falo-vos mais... que também tens disponível. Falo-vos principalmente do reiki e da biorressonância, dependendo do contexto. São duas das terapias que vocês podem e devem recorrer para ajudar. O reiki, sem sombra de dúvidas, é uma energia que vos ajuda muito, quer a nível físico, quer a nível emocional, quer a nível espiritual, porque vai-vos trabalhar em todos os corpos, em todos os âmbitos, vamos dizer desta forma. A biorressonância, muitos dos nossos ouvintes ainda não sabem o que é, e eu, entretanto, falarei mais sobre a biorressonância, será algo novo que nós vamos ter no consultório. A biorressonância vem trabalhar diretamente na parte física, na criação magnética de uma onda vibracional que vem reestruturar a parte celular da pessoa, e aí trabalha mais no corpo físico. Mas quer uma, quer outra das terapias, são duas terapias excelentes para vocês trabalharem no contexto de minimizar a doença, de minimizar os efeitos secundários que podem vir adversos à doença e adversos também que podem vir de acordo com os tratamentos. Agora, é muito importante que o paciente esteja receptivo para isso, porque os familiares empurrarem o paciente a dizerem assim: olha, vais fazer reiki porque vai-te fazer bem, e o paciente não estar receptivo, vale a pena estar a fazer coisa nenhuma, só estão a gastar dinheiro e só estão a perder tempo. Então, mais vale vocês estarem quietos em casa. Mas se o doente estiver receptivo, que queira, que acredita na melhoria, então sim, devem recorrer e procurar este tipo de ajudas, porque vai-vos servir como um complemento. É útil ficarem com o número do centro holístico, podendo questionar em qualquer uma destas situações, fazendo mesmo a experiência em qualquer uma delas. 938 658 574. Volto a repetir, número do Centro Holístico da Susana Osório, 938 658 574. Ora, para o astral...